sont là, à Kinshasa. Retomando agora, né, após esse breve intervalo, para o nosso segundo bloco da nossa aula inaugural. No bloco anterior, nós estávamos falando sobre a questão do desenvolvimento da baixa autoestima, da autorrejeição, causada nos alunos negros e afrodescendentes, que tem como consequência a questão da evasão escolar. Por um outro lado, para o aluno branco, acarreta a cristalização de um sentimento irreal de superioridade, proporcionando a criação de um círculo vicioso que reforça a discriminação racial no cotidiano escolar, bem como em outros espaços da esfera pública. Não há como negar que o preconceito e a discriminação racial constituem um problema de grande monta para as crianças negras e afrodescendentes, visto que essa sofre direta e cotidianamente maus tratos, agressões e injustiça, os quais afetam a sua infância e comprometem o seu desenvolvimento. A escola e os seus agentes, os profissionais da educação em geral, têm demonstrado omissão quanto ao dever de respeitar a diversidade racial e reconhecer com dignidade as crianças e a juventude negra. O racismo e seus derivados no cotidiano e nos sistemas de ensino não pode ser subavaliados ou silenciado pelos quadros de professores e professoras. É imperativo e imprescindível identificá-los e combatê-los. Assim como é pungente que todos e todas educadores e educadoras digam não ao racismo e que junto promovam o respeito mútuo e a possibilidade de se falar sobre as diferenças humanas sem medo, sem receio, sem preconceito e, acima de tudo, sem discriminação. No cotidiano escolar, considerável parcela de profissionais da educação diz não perceber os conflitos e as discriminações raciais entre os próprios alunos, alunas e entre professores e alunos. Por esse mesmo caminho, muitos também não compreendem em quais momentos ocorrem atitudes e práticas discriminatórias e preconceituosas que impedem a realização de uma educação antirracista e antidiscriminatória. Essa diferenciação do tratamento, uma atitude antieducativa, ocorre para a difusão, a reprodução e a permanência do racismo no interior das escolas e na sociedade como um todo. O conflito e a discriminação racial nas escolas não se restringe às relações interpessoais. Os diversos materiais didáticos e pedagógicos selecionados, livros, revistas, jornais, entre outros, utilizados em sala de aula em geral, apresentam apenas pessoas brancas com ou como referência positiva. Também são ingredientes caros ao processo de discriminatório no cotidiano escolar. Quase sem exceção, os negros aparecem nesses materiais ainda hoje apenas para ilustrar o período escravagista do Brasil colônia ou então para ilustrar situações de subserviência e de desprestígio social. A utilização de recursos pedagógicos com esse caráter remontam a um processo de socialização racista, marcadamente branco, eurocêntrico e etnocêntrico, que historicamente enaltece imagem de indivíduos brancos do continente europeu ou dos Estados Unidos, com referências positivas em detrimento dos negros e do continente africano. Fora isso,
Também há outros fatores que favorecem a interiorização e a cristalização de ideias preconceituosas e atitudes discriminatórias contra os alunos e alunas negras. Dissimulações, apelidos, xingamentos, ironias consolidam a perpetuação de preconceitos e discriminações raciais latentes. Então, o que eu quero com essa fala na aula de hoje? É que a gente pense que uma educação antirracista não só proporciona o bem-estar do ser humano em geral, como também promove a construção saudável da cidadania e da democracia brasileira. Portanto, nós, educadores e educadoras, necessitamos urgentemente contemplar no interior das escolas a discussão acerca das relações raciais no Brasil, bem como toda a nossa diversidade de gênero, étnica. Nessa linha, é preciso não só boa vontade, né, como vocês tiveram a se inscrever nesse curso, e também sensibilidade dos profissionais da educação, mas também o fornecimento de material didático-pedagógico que o curso se propõe, antirracista, e de recursos auxiliares aos professores para que possam ministrar as aulas combatendo o preconceito e a discriminação racial. Esse é o objetivo do curso Africanidade, Literatura Infantil e Circularidade. Jamais venceremos as desigualdades e o racismo latente no Brasil se não tivermos um recorte racial, um projeto antirracista de nação. Não adianta falar de enfrentamento ao racismo se o legislativo, o executivo e o judiciário não se comprometerem, né, com a política da promoção da igualdade racial. Precisamos conscientizar os gestores de políticas públicas que a política de promoção da igualdade racial não é uma despesa. Pelo contrário, a criação e a manutenção de órgãos, conselhos de igualdade racial, fomentará a movimentação positiva de recursos. Importante trabalhar de forma justa e igualitária, exigindo que a valorização da diversidade das relações sociais e identidades seja muito, mas muito além do discurso. No mundo ideal sem racismo, esta não seria nem mesmo uma questão, pois a aparência e o fenótipo não teriam importância nas trajetórias individuais e no projeto de vida de milhares e milhares de pessoas. Mas no mundo em que vivemos, longe, muito longe ainda desse ideal, construído sobre as bases das desigualdades raciais, da discriminação e do racismo, que trazem o sofrimento de várias formas, a grande maioria dos brasileiros, é preciso que cada um e cada uma de nós se pergunte cotidianamente sobre o seu papel, seja na conservação ou principalmente na transformação dessas estruturas e práticas discriminatórias em todos os espaços que a gente circula. É preciso ser e atuar de forma antirracista nas ações do dia a dia e, ao mesmo tempo, na construção dessa utopia. Precisamos, enquanto sociedade, e eu vou continuar repetindo isso na perspectiva antirracista, nos converter à nossa responsabilidade histórica, tornando-nos agentes de transformação, incorporando de maneira permanente e estratégica para alcançar uma maior igualdade racial no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país.
Trata-se de um objetivo democrático e, por que não dizer, revolucionário, num país que reiteradamente convive com os índices e padrões de desigualdade racial cristalizado. Entender o que é uma educação antirracista é se colocar à disposição para construí-la. Não basta apenas abordar a história afro-brasileira do negro e da negra na sala de aula. É preciso discutir o racismo estrutural e, consequentemente, os seus privilégios. Precisamos ampliar o nosso repertório, o nosso conhecimento, para evidenciar a diversidade e essas lógicas diversas que nós tratamos na aula de hoje. Há sim muito material disponível. Acredito numa pedagogia intercultural e crítica, que pressupõe não a substituição, mas uma ampliação que rompa com essa hierarquia. A nossa disputa e luta é para desconstruir essa hierarquia e racismo e tornar essa fala um poder. Uma educação antirracista é direito básico, é imperativo. Olhando para trás, eu consigo compreender que, ao longo da minha existência e experiência, uma educação antirracista, ela só pode ser constituída como um projeto de nação, né? Afinal, como aprendemos, né, com Paulo Freire, se uma educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. E pensando nisso, né, que a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda, eu vou fazer um convite, que é uma proposta de uma tarefa da aula de hoje, né? Como a gente pode praticar o nosso antirracismo. Tem um movimento e a tarefa é uma reflexão provocada por esse movimento, que vocês vão ver aí no link, que é com racismo não há democracia.org.br, que enquanto houver racismo não há democracia, e essa reflexão de no máximo 20 linhas, é uma produção escrita, esse manifesto, ele fala o seguinte: somos cidadãos e organizações da sociedade civil, população negra organizada, mulheres negras, pessoas faveladas, periféricas, LGBTQIA+, quilombolas, religiões de matrizes africanas e pretos e pretas, com distintas confissões de fé, povos do campo, das águas e da floresta. Trabalhadores explorados, informais e desempregados, em coalizão negra por direitos. Lutamos pela vida e por direitos. Exigir a erradicação do racismo como prática genocida contra a população negra. Então, enquanto tarefa, depois dessa breve reflexão da aula de hoje, eu convido vocês a entrarem nesse link, ler o manifesto e compartilhar conosco o que isso tem refletido para você que se inscreveu nesse curso e se propõe conosco a construção de uma sociedade antirracista. Eu quero imensamente agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês essas minhas ideias, essas minhas reflexões ao longo desses 20 anos de educação pública. E espero encontrá-los para um abraço ou para novas trocas de ideias numa nova oportunidade. Kirogi, arrête-toi. On descend là. On descend là. À Kinshasa.